Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filtros. Desta vez, filtro passa-baixa ativo. Vamos ver função de transferência, ganho, frequência de corte, defasagem e alguns exemplos. Então, a gente já sabe como é a resposta de um filtro passa-baixa. Aí aqui temos o diagrama de Bode, o ganho pela frequência. Perceba o seguinte, na frequência de corte, a gente já conhece que na frequência de corte ocorre o ganho máximo em 70,7% e o ganho decibéis na frequência de corte será menos 3 decibéis. Abaixo da frequência de corte, a gente tem a faixa de passagem, onde o sinal não é atenuado, e acima da frequência de corte, a gente tem a faixa de atenuação, onde o sinal ele é atenuado. Então, por isso que no filtro passa baixa, acima da frequência de corte, as frequências são atenuadas. Então, vamos lá. Função de transferência do filtro passa baixa ativo. Então, perceba que o filtro passa baixa ativo ele tem esse comportamento, tem um capacitor em paralelo com o resistor R2, insere com o resistor R1 aqui embaixo, tem a entrada VI, o amplificador operacional, a entrada não inversora fica no GND, a entrada inversora fica nesse R1, R2 e capacitor, e a saída V0 fica na saída do amplificador operacional. Então, no filtro passa baixa, o capacitor fica em paralelo com o resistor R2. A gente vai perceber a diferença no filtro passa alta na próxima aula. Então a função de transferência é dada desta forma. A função HJW vai ser igual a menos R2 dividido por R1. Então tem que dividir R2 por R1 para você encontrar a parte aqui de cima. Não é mais 1 como no passivo. Você tem que lembrar que em cima da função de transferência no filtro passa baixo ativo é R2 por R1. Aí você faz a divisãozinha aqui e você encontra esse valor. No denominador é 1 mais JW CR2. CR2 é o capacitor e o resistor que está em paralelo com ele. E lembrando que isso aqui dá um valor negativo, ó, negativo. Lembre-se que o C é a capacitância, o R são resistências. Lembre-se que se ele quiser a função de transferência em uma frequência específica, por exemplo, eu quero a função de transferência na frequência de 5 kHz. Aí você você teria que encontrar o W. O W é 2πf, é substituir f pela frequência que ele deu. Aí você encontraria o W e jogaria lá na equação. Beleza? Então vamos para um exemplo. Então temos esse circuito aí, capacitor de 1.59 nanofarads, resistência de 100 kΩ, R1 de 10 kΩ. Vamos calcular, só substituir, né? R2 é quem? É de 100k e R1 é 10k. C, 1.59 nanofarad e R2 100k, substituir. Aí menos 100k, que eu peguei esse negativo, passei aqui para cima, né? Fica menos 100k sobre 10k. O C é 1.59 nano e o R é 100k. Lembre-se que o nano é 10 elevado a menos 9. Ok, aí você faz a divisão aqui em cima agora, menos 100k por 10k dá menos 10. E 159 nano vezes 100k dá 159 microfarad. E micro é 10 elevado a menos 6. Então quando faz essa multiplicaçãozinha aqui, você encontra esse valor. E pronto, essa seria a função de transferência para esse circuito. O ganho. Como que a gente calcula o ganho? O ganho sempre vai ser o módulo da função de transferência. Então eu sempre recomendo você decorar isso, que o ganho é o módulo da função de transferência e saiba como manipular o módulo. Que você manipula o módulo, né, da função de transferência, aí você tem menos R2 sobre R1 embaixo aqui. Aí você calcula o módulo do numerador e do denominador. Quando você calcular o módulo, o menos vai sumir do numerador. E o módulo de R2 por R1 é o próprio R2 por R1, é valor em positivo. Agora, perceba que no denominador você tem número real, você tem número imaginário. Então, o módulo aqui vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem que é a ao quadrado? A ao quadrado é 1 ao quadrado. E quem que é b ao quadrado é WR2AC, isso tudo ao quadrado. Isso é o módulo de um número complexo. Aí você joga aqui e você encontra isso. R2 por R1 dividido por raiz quadrada de 1 mais WR2C, isso tudo ao quadrado. Dentro da raiz também. Pronto.
Eu recomendo que você decore que o ganho vai ser o módulo, porque vai ser menos coisas para decorar. E você vai manipulando e você encontra a equação final tranquila. Pronto, então vamos para um exemplo. Dados os mesmos valores de resistência e capacitância. Aqui eu já manipulei a equação para encontrar essa fórmula. Substitui 100k sobre 10k. 100k vezes 1,59 em nano. Aí você faz a divisão de 100k por 10k, vai dar 10. E 159 e 100k multiplicado por 1,59 nano, isso aqui dá 159 micro. Pronto, essa então, portanto, é o ganho da função de transferência, é o módulo que a gente chama. A equação. Pronto, agora qual que vai ser o ganho máximo? Lembre-se que o filtro ativo, o ganho máximo, ele pode ser maior do que 1. Então, neste caso, o ganho máximo seria R2 por R1. Basicamente, essa é a equação, R2 por R1. No filtro passivo, o ganho máximo é 1 obrigatoriamente. Mas no filtro ativo, o ganho máximo pode ser maior, igual ou menor que 1. E você calcula desta forma, R2 por R1. Então, vamos lá, um exercício. Os mesmos valores de resistência e capacitância, só substituir R2 e R1. 100k por 10k dá 10. Então o ganho desse amplificador aí seria de 10. Agora a defasagem. Como que a gente calcula a defasagem? Tem que decorar, não tem muito o que fazer. A defasagem vai ser menos 180 graus, menos a tangente elevado a menos 1 de WCR ao quadrado. Então, menos 180 menos a tangente inversa de WCR2. WCR2. Não tem o que fazer, tem que calcular isso. Mas uma dica, por que é menos 180 graus? Porque o sinal ele está entrando na entrada inversora. Então a saída está invertida, por isso que é menos 180 graus. Só por causa disso. E menos tangente a inverso, né? Que isso aqui eu acho que é praticamente a mesma coisa do passivo. Tirando 180 graus, isso aqui é praticamente a mesma coisa. Beleza? Vamos para um exercício. Eu já dei a resposta, né? Mas enfim. Então, defasagem menos 30 graus menos a tangente inversa de a capacitância multiplicado pelo R2. Você faz tudo isso, faz essa manipulação, você chega nesse resultado. Menos 180 graus, menos tangente, é menos 1. W 159 micro. Se por algum motivo ele faz a seguinte pergunta. Qual que é a defasagem na frequência de 10 kHz? Aí você teria que calcular o W, que aí você encontraria o valor fechadinho. Como é que se calcula o W? Repetindo, o W é... Deixa eu ativar a caneta aqui. O W, ele é 2πf. Então, se a frequência fosse, por exemplo, de 5K, 5K, eu substituir ali. W vai ser igual a 5 vezes 2 dá 10. Então, 10kπ. 10kπ seria o valor de W. Aí 10k vezes π, enfim, aí você vai encontrando. Aí você encontra o valor, substitui aqui, vai manipulando até encontrar o valor final. Frequência de corte. Como é que se calcula a frequência de corte? É um pouquinho parecido com o do filtro passivo, né? O que muda é que a resistência é o R2, é o específico, é o que está em paralelo com o capacitor, R2. Então a frequência de corte é a inversa 2π R2C. Fazendo um exercício aqui. Então substitui R2 pelo seu valor, que é 100k. O capacitância, que é 1,59 nanofarad, substitui ali. Faz a multiplicação, você encontra 159 micro. Aí você pega 159 micro, multiplica por 2, vai ficar 318 micropi. Aí você pega o 318 e multiplica por pi, você vai encontrar 999,0264 micro. E o micro, lembre-se que é 10 elevado a menos 6. Coloquei assim para ficar mais fácil de escrever, para não ficar 0,00, enfim. E pronto, aí fazendo esse inverso, você vai encontrar 1000,93848 Hz. Essa, portanto, é a frequência de corte para este circuito. Aí o resumão, função de transferência. A gente viu essa equação, tem que decorar, não tem o que fazer. Menos R2 dividido por R1, isso tudo dividido por 1 mais JWCR2.
O ganho sempre vai ser o módulo da função de transferência. Ou você decora que é o módulo, ou você decora mais uma equação que é isso daí. Que é R2, R1 sobre raiz quadrada de 1 mais W, R2, R2C, tudo ao quadrado. Lembre-se que a função de transferência é negativa. Negativo. O ganho máximo vai ser R2 para R1. E a defasagem é menos 180 graus, porque o amplificador está invertendo o sinal, é menos 180 graus. Menos tangente a menos 1, WCR2. Essa é a defasagem. E a frequência de corte é o inverso de 2π R2C. Pronto, esse é o resumão. Importante que você saiba tudo isso para você fazer qualquer tipo de questão. E aí está um exercício: encontrar a transferência, encontrar o ganho, encontrar a fase, a função da fase, a frequência de corte, o ganho máximo, a frequência nas oitavas e décadas, a função de saída VO, desenhar o gráfico de saída VI e VO, fazer o diagrama de Bode marcando as oitavas, por aí vai. Esse é um exercício para você revisar tanto os conteúdos que você viu nesta aula, como também de filtros em geral. É isso, muito obrigado.